se é que elas sumirão um dia. As abelhas têm um papel muito importante nos mais variados biomas do mundo, pois prestam enormes serviços de polinização, além da produção de própolis, cera e mel, que são comumente usados na indústria alimentícia e cosmética no mundo inteiro. Mas será que essas abelhas sumirão um dia? Existe esse risco realmente? Quais os fatores podem estar ligados? O que será que acontecerá se elas sumirem? Veremos então. Antes de começar a explanação para responder essas perguntas, vamos analisar esses gráficos aqui, que demonstram a quantidade de abelhas que existem hoje no mundo, e depois eu passarei um outro falando sobre o Brasil e especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Se estima-se que existam 100 mil espécies de invertebrados no mundo inteiro, sendo que 20 mil dessas espécies são de abelhas. Isso totaliza uma fatia de 17%. No Brasil, estima-se que dessas 20 mil espécies de abelhas no mundo, estima-se que 9% delas vivem no Brasil e 3% se encontram no estado do Rio Grande do Sul. Qual a importância das abelhas para a agricultura brasileira específica? Segundo a FAO, que é uma organização que pertence à ONU para a agricultura, 70% das culturas agrícolas do mundo depende da polinização por abelhas, além de realizarem a manutenção de biomas, como já foi citado lá na introdução. Estudos realizados pela PUC-RS, Embrapa, URGS e outras instituições afirmam que culturas de soja, girassol e canola apresentam grau elevados de produção quando há a visitação de abelhas, comprovando assim que as abelhas são essenciais para essas culturas. Essas culturas são muito importantes para o país e por terem grande importância econômica, visto que nós somos um dos maiores produtores, principalmente de soja e girassol. Não podemos também esquecer aqui dos apicultores da região Nordeste, onde é a principal produtora de mel, cera e própolis, que são comumente usados na indústria de cosméticos e alimentícia, como eu já tinha mencionado. Que, se houver a falta das abelhas, essas famílias serão gravemente impactadas, pois perderão sua fonte de renda. Além também, não podemos nos esquecer, de ajudar na manutenção de preços de verduras e frutas, pois com a visitação das abelhas, estas melhoram a qualidade dos frutos e dos vegetais, e isso faz com que haja uma estabilização de preços, que a flutuação entre eles seja menor, porque assim a gente evita que haja uma escassez de determinados produtos. Aqui eu apresento o gráfico que foi realizado para comprovar a eficácia das abelhas sobre culturas de soja, girassol e canola. Esse estudo foi feito, como eu tinha dito ali, pela Embrapa, URGS e a PUC, e algumas outras instituições, onde essas culturas foram submetidas a ambientes sem a presença de abelhas e com a presença de abelhas. E se notou que na soja, com a presença de abelhas, há uma variação de 10% na produtividade. No girassol, essa variação é maior. Há uma variação de 15% de produtividade. E na canola, é a maior de todas. 20% de aumento na produtividade. Isso comprova também que as abelhas são importantíssimas para essas três culturas. Então, sobre o desaparecimento das abelhas no mundo. Ali a gente viu que elas são extremamente importantes para a nossa economia, nossa agricultura, mas está havendo um fenômeno de desaparecimento de abelhas ao redor do mundo inteiro. Esse fenômeno começou a ser relatado a partir da década de 60, mas, no entanto, na época, poucos cientistas e estudiosos se importaram com o assunto. Um dos países mais afetados por esse desaparecimento, por essas mortes de abelhas, é os
Estados Unidos, onde praticamente 30% das suas abelhas nativas estão extintas e as que restam, 40% delas, estão numa lista de ameaçadas de extinção da FWS, que seria um órgão similar ao nosso IBAMA aqui, porém nos Estados Unidos. E um fato muito intrigante é que muitas das abelhas, principalmente no Canadá e no Japão, estão sumindo de suas colmeias sem deixar vestígios, deixando para trás suas produções de mel, própolis, ceras e inclusive as suas crias, de um modo misterioso, até porque muitas dessas abelhas não são encontradas mortas ali em volta de suas colmeias, né? Simplesmente elas somem, né? Um fato misterioso, assim, e não estão sendo feitos estudos para tentar entender isso. O desaparecimento de abelhas no Brasil. Segundo o IBAMA, a situação não é alarmante, porém casos sérios já foram registrados em estados do Nordeste, onde cerca de 90% da produção de mel foi perdida por sumiço das abelhas. E também o estado de Santa Catarina, que teve em 2012 uma das piores produções de maçã do país, porque a maçã é extremamente dependente da polinização por abelhas, e essas abelhas estão sumindo das localidades lá de Santa Catarina, onde há a produção de maçãs, e ocasionou essa queda da produção de maçãs no ano de 2012. E se estima que das 2.000 espécies de abelhas que habitam no Brasil, pelo menos 118 delas estão ameaçadas de extinção. Porém, esses dados são subestimados, né? Infelizmente, o Brasil não está preparado para, caso ocorra tal fenômeno de desaparecimento, né? Caso haja o agravamento desse fenômeno, pois faltam incentivos governamentais, principalmente para a realização de estudos dentro dessa área, a criação de laboratórios também para poder se estudar essas causas, pegarem amostras de abelhas e verem o que pode estar causando, né? E isso é um dado muito preocupante para o país em geral, pois afeta gravemente a nossa economia, que muito depende da agricultura. Algumas das possíveis hipóteses que pode estar causando esse desaparecimento, né? Existem várias delas, né? Mas uma das principais seria o uso indiscriminado de agrotóxicos em lavouras, principalmente. Esse uso indiscriminado pode ter sido agravado a partir da década de 60, quando foi implementada a Revolução Verde, principalmente na Europa. A Revolução Verde veio chegar aqui no Brasil na década de 70. Mas, por esse aparecimento da Revolução Verde na Europa na década de 60, pode explicar o porquê que há registros de sumiço de abelhas naquela época, visto que a Revolução Verde veio para implementar o uso de agrotóxicos em larga escala em lavouras e além de trazer plantas transgênicas. Outros fatores que podem estar incumbidos nesse desaparecimento são os climáticos, as variações climáticas que têm ocorrido nas últimas décadas, nos últimos anos, né? Outros fatores também que são apontados seria o surgimento de novos vírus e parasitas que estão atacando as abelhas e até mesmo as suas crias, evitando assim que elas acabem crescendo e virando abelhas adultas e fazendo o trabalho de polinização delas, né? Um dos vírus que se conhece já há um tempo é a varroa, né? E essa varroa poderia ter voltado com mais força e está atacando em uma escala muito maior hoje em dia. Mas estudos estão sendo ainda feitos e muita coisa ainda está sendo discutida para determinar quais são as possíveis causas. Além de que pode haver uma variação dessas causas de região para região.
o que pode estar causando o desaparecimento de abelhas na Europa pode ser diferente do motivo que está causando o desaparecimento de abelhas aqui no Brasil, por exemplo, assim como no Canadá, nos Estados Unidos ou no Japão. O que ocorreria se as abelhas sumissem do planeta? As matas seriam severamente prejudicadas. Haveria uma coextinção, visto que as abelhas sumiriam e muitas das plantas que necessitam de grande interação ou exclusivamente da interação com abelhas para sua polinização também acabariam desaparecendo. Haveria um colapso na biodiversidade como um todo. Redução da produção agrícola mundial e crises econômicas, além de problemas de saúde pública. Crises econômicas? Sim, crises econômicas, pois haveria uma menor demanda e uma menor qualidade em frutas e verduras, que ocasionaria um aumento nos preços destas e além de proporcionar também a quebra de bolsas de valores ao redor do mundo, né? E problemas de saúde pública seriam agravados se não houvesse as abelhas, pois ficaríamos sem muitas vitaminas que são fornecidas por frutas e minerais essenciais que são fornecidos por vegetais, causando assim um agravamento e um ressurgimento em alguns lugares de severas desnutrições na sua população, o aparecimento de novos vírus e bactérias que causam doenças, além também de agravarem muitas bactérias e muitos vírus que se hoje ainda existem, pois muitas pessoas não teriam o suplemento de vitaminas e minerais necessários para manter uma qualidade de vida adequada. Aqui eu apresento exemplos de café da manhã, como é que seriam com abelhas e sem abelhas. Com abelhas, nós temos toda a gama de frutas, toda a variedade de frutas, né, com todos os seus minerais, com todas as suas vitaminas, que são essenciais para a nossa sobrevivência e a sobrevivência de animais também, né? Não podemos nos esquecer disso. Nós podemos perceber que frutas como maçã, laranja, melão, melancia, castanhas, né, na mesa com abelhas, diferente da mesa sem abelhas, onde nós praticamente só teríamos derivados de proteína animal, né? Sem a presença de nenhuma fruta, inclusive nem a presença do café, porque o café é uma planta que também necessita da interação com abelhas para a sua polinização. Então, como nós podemos contribuir para a preservação das abelhas? Para evitar que este colapso, este desaparecimento aconteça de fato, né? Que ele seja reduzido, né? Como é que a gente pode contribuir? Em casa, nós mesmos poderíamos cultivar plantas que produzem flores, pois as flores atraem abelhas. E isso favorece tanto a planta quanto as abelhas, que vão poder retirar o néctar das plantas e garantir a sua existência, né? A sua reprodução e as suas crias. Para os agricultores, seria a redução do uso de agrotóxicos em suas lavouras. Além de que a redução de uso de agrotóxicos também nos traria qualidade de vida, pois agrotóxicos são extremamente nocivos, muitos deles para nosso organismo, né? Evitar o desmatamento, né? Evitar queimadas também seria coisas muito importantes para poder ajudar a preservar as abelhas, né? Às vezes muitas atitudes que parecem para nós ser pequenas, para esses seres são grandiosas. Um invento que está sendo elaborado por uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, seria abelhas eletrônicas, que seria também para ajudar na preservação ou até mesmo na substituição das abelhas caso elas venham
de fato, assumirem por completo, né? No entanto, está causando uma grande discussão a criação dessas abelhas eletrônicas, esses robôs, né? Pelo fato de que nós não deveríamos de criar, inventar máquinas para substituir um organismo que ainda existe. E sim, que nós deveríamos era de preservá-los, as abelhas ainda existentes, e não buscar alternativas de modo eletrônico e afins. Concluindo então o meu trabalho, a comunidade científica não tem absoluta certeza de se as abelhas um dia poderão vir a desaparecer. Isso é fato. Mas se chegar a acontecer, pode levar vários anos. No entanto, sempre há gente que discorda disso e alguns pesquisadores apontam que isso pode ocorrer em até 4 anos. Eu, na minha hipótese, acredito que em 4 anos seria muito pouco. O fenômeno está acontecendo de fato no mundo, ele está com uma intensidade maior do que relatadas há décadas atrás, mas 4 anos seria muito pouco tempo para que isso ocorresse. Essa seria a minha opinião. Mas em outras pesquisas que estão sendo feitas, avaliam que há sim como a gente buscar soluções para minimizar ou reverter essa solução, né? E certamente nós poderíamos, e uma dessas soluções para minimizar o desaparecimento seria aquilo que eu havia relatado alguns slides atrás ali, que seria evitar o desmatamento, reduzir o uso de agrotóxicos e afins, né? Infelizmente aqui no Brasil, muitas dessas pesquisas não estão ocorrendo, né? Porque há falta de incentivos governamentais, não há laboratórios para que possamos tratar sobre esse assunto, pegar amostras de abelhas e analisar, né? Mas, no entanto, várias pessoas da comunidade científica brasileira estão cooperando com estudos em outros países, né? Já que nós aqui não temos o suporte para isso. O que nós deveríamos fazer seria pressionar também, né, os governantes brasileiros para que dessem incentivos para essas pesquisas, visto que sem abelhas ocorreria graves fatos econômicos e na vida de todos nós, né, inclusive dos políticos também, né? Deveria também de se criar legislações mais severas e punições para quem desmata e usa agrotóxicos em demasiado, né? E outra coisa também que nós deveríamos fazer seria desmistificar o pensamento que há em uma certa parcela de nossa população, né, que acredita de que a natureza está a nosso serviço, quando na verdade nós também fazemos parte delas e não há ninguém a serviço de ninguém, e sim um ciclo, digamos assim. Abelhas, né, significam polinização, e polinização significa perpetuação de espécies, tanto de plantas quanto a nossa também, pois nós seríamos gravemente afetados. O problema está aí, soluções estão sendo buscadas, algumas são simples, que podemos fazer em casa, como eu havia referido. Nós precisamos agora de coragem para enfrentar. Bom dia a todos, até a próxima.